Segunda-feira é uma data ótima, eu adoro. Quem me conhece sabe que segunda-feira é muito representativo para mim. Por quê? Porque segunda-feira eu levo como se fosse... Primeiro que a gente está descansado, ficou com a família, relaxou, está com o corpo 100%, as energias renovadas. E outra, eu sempre levo segunda-feira como uma oportunidade de fazer mais, de fazer melhor, de fazer para frente, sabe? Eu gosto muito de segunda-feira como um recomeço, como se fosse um novo ano novo, sabe? Eu sempre vejo segunda-feira assim. E tenho isso como uma mentalidade, um mindset. E estou aqui com uma pessoa espetacular. Hoje nós vamos falar sobre dinheiro, sobre investimento, sobre uma mudança que a gente tem que fazer no país, no mindset do brasileiro de economizar, de investir. E existem N formas hoje no país, no século XXI que a gente vive hoje, de fazer o dinheiro trabalhar para a gente. E eu estou aqui com uma pessoa espetacular que vai poder ensinar a gente que ele tem várias possibilidades de conseguir trazer isso para o presente, para você que está aqui nos assistindo, ok? Bernatan Benevides, um economista fantástico, cliente da Toda Comunicação, eu, Verônica Pacheco, host aqui do programa É Vero, estou aqui hoje para poder entrevistar essa figura ilustre aqui para vocês, para que vocês tenham maior conhecimento sobre, din-din, tá? Fiquem ligados. Importante. Por favor, Bernatan, presentes para todo mundo, mostre para a gente todas as pedras que você ultrapassou, todas as montanhas que você superou e, claro, as perspectivas para o futuro que estão logo aqui, para que as pessoas entendam com quem ela está falando. Elas estão ouvindo. Muito obrigado, Verônica. É um prazer, uma honra estar aqui com você nesse tão importante canal de debates, de discussão de ideias, né? Aqui a oportunidade de poder falar com tanta gente, né? Eu sou o Bernatan Benevides, né? Como você mesmo já me apresentou aqui, mas para os mais próximos, para os mais íntimos, Natan, ou Natan Benevides. E aí uma primeira curiosidade. Você sabe que Natan é uma palavra palíndroma? Não, não palíndromo. Sei. Por favor, explique. Um palíndromo é uma palavra que você lê de frente para trás ou de trás para frente sem alteração. Que legal. Ovo, por exemplo, é um palíndromo. Natan, N-A-T-A-N. Então, Natan, de trás para frente, de frente para trás. Otto. Então, são palavras palíndromas. Então, você consegue fazer ela não perde o sentido se você inverte. É bem interessante, uma curiosidade. E fica aí já uma primeira curiosidade sobre mim, sobre o meu nome. Eu venho de uma história de muitos desafios, de muitas lutas, como você mesmo pontuou, né? As pedras no caminho. Na verdade, todos nós, todos têm sua própria história, né? Todos vivem sua própria jornada e, com certeza, cada um tem alguma história legal para contar. E eu acredito muito, assim, eu entendo muito que eu tenho muita coisa legal que eu vivi ao longo dos meus 40 e poucos anos de vida. Eu venho de uma família muito simples, um pai marceneiro, carpinteiro, uma mãe costureira e doméstica, e foi com muito estudo, foi por meio da educação, do estudo, que eu consegui furar uma bolha e vencer. Eu não sou herdeiro, eu não sou sucessor, e desde cedo eu entendia que era com muito trabalho, com muito estudo, que eu ia conseguir superar aqueles desafios daquele ambiente que eu estava inserido, que me prendia àquela realidade. Uma realidade que a maioria não consegue sair, né? Que é uma bolha que é muito difícil de furar. Quando você está num ambiente realmente muito, muito, muito escasso, né? Muito pobre, para você furar essa bolha realmente é algo muito difícil. E eu entendi desde muito cedo que eu precisava estudar, que eu precisava trabalhar para poder vencer, para poder crescer. E assim, eu tive um pai e uma mãe que trabalharam muito essa mentalidade, né, de poder sair, de poder estudar. Eles fizeram o que puderam, né? Minha mãe, Consuedes Maria, meu pai, Bernatan Benevides, de quem eu herdo o meu nome, Bernatan Benevides Oliveira Júnior.
me trouxeram muito dessa vontade de vencer, dessa determinação, dessa garra. E foi isso que me trouxe até aqui, né? Hoje eu realmente tenho resultados que me orgulham muito. Eu, desde muito cedo, como eu falei, comecei a trabalhar, a empreender. Desde muito cedo mesmo, com 11, 12 anos, eu já vendia geladinho nas ruas, din-din, né? Para muitos. E desde muito cedo, realmente, eu comecei a empreender. Eu, com 14, 15 anos, estava abrindo a minha primeira escola. Uau! Com 14, 15 anos, eu era professor de violão. Parabéns. Acredite. Então, assim, muito focado, muito determinado, um sonhador para muitos, né? Um sonhador que realmente sonhava, mas que trabalhava muito. Então, primeiro eu sonhava, mas eu... Fazia por merecer. Fazia fazendo, acertando e errando. Então, isso de fato me trouxe toda essa maturidade que hoje me traz aqui, liderando negócios, grandes negócios. Desde muito cedo, como eu te falei, muito focado também no estudo. Eu sempre fui muito estudioso, Verônica. Eu entrei para a faculdade muito cedo, aos 19 anos eu já estava na faculdade. Meu primeiro curso ali, um curso de História, que eu não concluí. Em seguida, mudei para o curso de Administração de Empresas e aí acabei fazendo outras graduações, pós-graduação, mestrado. Fui fazer meu mestrado em Portugal, né? Desde muito cedo entendia que precisava passar em concursos públicos. Como eu não era herdeiro, como eu não era sucessor, como eu não venho de uma família com posses, eu também entendia que eu não queria ser empregado de subemprego. Então, muito cedo eu comecei a fazer concurso público. Então, aos 21, 22 anos, eu já era servidor público estadual. E isso acabou me trazendo para altos cargos na gestão pública. Eu trabalhei em Brasília por mais de 13 anos, por mais de 12 anos, em altos cargos da estrutura governamental. E, portanto, esse é um pouco de mim, esse cara determinado, obstinado, trabalhador, que trabalha muitas horas por dia, que entende que a sorte, ela encontra aquele que está mais preparado. Então, quanto mais eu trabalho, mais eu tenho sorte, Verônica. A sorte, ela tem um gostinho de sal do suor, né? É isso aí. Chinelo, né? Nem faz. Sola de sapato. Exato. E por que a área de investimentos? Por que a área de crédito? Como eu te falei, eu venho de uma formação inicial ali na área de administração, né? Fiz muitas especializações na área de finanças, de banking, de economia. Tive alguma experiência no segmento financeiro e bancário lá no início da minha jornada, e eu sempre entendi esse segmento como algo espetacular. O universo das finanças, ele é mágico. Multiplicador, né? Sim, é prosperidade, tudo parte disso, né? O trabalho que gera riqueza. A riqueza, né? Então, isso sempre me fascinou. E eu sempre entendi que, depois de uma transação entre pessoas, isso desde os primórdios, vem uma operação de pagamentos. Então, mesmo no início, né, nos primórdios da nossa humanidade, aquelas populações mais antigas, elas faziam permutas, trocavam, né? Quando ali eles já se estabeleceram, quando deixaram de ser nômades. E o escambo, o famoso escambo, em que um produzia um alimento, outro colhia, outro caçava, e ali começavam a fazer as trocas. E eu, como estudante de história, lá do início, estudei muito a origem, né, das sociedades, e isso sempre me fascinou. E a evolução da própria sociedade se deu exatamente no momento em que essas comunidades mais antigas começaram a se organizar, né, começaram a produzir, começaram a se fixar. E, portanto, desde sempre, eu sempre gostei muito dessa área. Quando
fiz faculdade de administração e aí depois algumas especializações. Naturalmente, fui direcionando e me especializando cada vez mais no segmento financeiro. E hoje a gente tem um grupo empresarial, um ecossistema de negócios no segmento financeiro, né? Um ecossistema muito completo que vai desde crédito, financiamento, seguros, investimentos. Consórcios. Consórcio, né? Que é um produto também financeiro. Portanto, esse amor vem de longe, Verônica. E eu acho fantástico que vocês são poli, né? Sim. Vocês suprem todas as necessidades. Mas antes da gente voltar aqui, uma curiosidade, eu também sou historiadora. Olha. Eu fiz faculdade de jornalismo e de história concomitantemente. Que legal. Foi puxado. Foi puxado, eu terminei. Imagina. Eu terminei, fiz história na Federal. Então eu tenho outra curiosidade para te contar. Eu também fiz publicidade e propaganda. Olha aí, ó. Eu comecei fazendo, como eu te falei, faculdade de História. Fui até o 5º semestre presencial. Imagine que hoje em dia você faz um curso de licenciatura em 2 anos à distância. Eu fiz 5 ou 6 semestres presencialmente, diariamente, de segunda a sábado. Logo no início da minha carreira universitária. E, concomitantemente, ali, eu também comecei a fazer publicidade e propaganda. Só que eu era um garoto que não tinha tanto... Não sabia muito para onde ir. Noção, né? E precisava trabalhar, além de tudo, né? Então, assim, acabei depois escolhendo a área de administração de empresas, que é o que eu faço hoje e me dedico. Que e a bom, área de né? economia também. Que bom, porque hoje em dia a gente tem você para poder ajudar a gente nisso, né? Mas me fale, Nartan, Anax Open Finance. Me fale o motivo de você entrar nesse mercado de tecnologia financeira. Você falou de uma holding, né, de várias empresas. Me fale um pouco quais são cada uma dessas empresas e o que elas têm em comum de uma com a outra. Muito bom. Anax Open Finance, como o próprio nome já traz, é uma plataforma do Open Finance, daquilo que há de mais moderno hoje no mercado financeiro e no mercado de pagamentos brasileiro. O Open Finance é uma evolução de tudo que a gente vem vivendo nesse ambiente bancário, das finanças, o surgimento, o advento das fintechs lá em 2009, 2010 e toda a evolução que nós experimentamos a partir disso, né? Bancos e fintechs como Nubank, como Inter, como C6 que surgiram. Tudo isso é fruto de todo esse ambiente regulatório que vem sofrendo intervenções e evoluções ao longo desse período. E o Open Finance é a cristalização de tudo isso. São os dados abertos, os dados do cliente, que agora é do cliente e não mais da instituição A e B, e o cliente que escolhe para onde leva, para onde tem as melhores oportunidades de crédito, de seguros e de produtos financeiros. Então, o Open Finance é exatamente isso, essa integração de todo o sistema, né? Um sistema que é vivo, que é dinâmico. E Anax Open Finance é exatamente para dizer, olha, nós estamos aqui porque nós representamos um pouco disso tudo. Tecnologia, né, que integra todos esses serviços financeiros, os produtos financeiros, né, e os serviços financeiros, que é a essência do próprio sistema, e as soluções que o cliente busca. Eu falo sempre, o cliente ele quer o crédito para realizar algum projeto, algum sonho. Ou seja, o crédito não é o fim em si, o consórcio não é o fim em si, é o meio. E os meios de pagamento, os meios tecnológicos que nós utilizamos hoje para facilitar o trânsito dessas informações e dessas operações, é só o transporte, o meio para levar as soluções para o cidadão final. E, assim, nós atuamos nesse mercado já há algum tempo. Eu e os meus sócios, eu costumo dizer que juntos nós temos mais de 60 anos de experiência nesse mercado financeiro. Então, quando junta a experiência de um de outro em áreas diferentes, a gente se complementa muito e realmente há uma expertise muito grande nesse segmento. E a Anax é um pouco disso, dessa reunião de experiências, de conhecimentos, de expertises, para entregar a melhor solução para o nosso cliente final.
Muito interessante. Estou encantada. Essa segunda pergunta que eu acho que você já respondeu, mas vai que tem alguma coisinha a mais, né? Então eu vou perguntar. Estamos vivendo verdadeira revolução no setor financeiro, com as fintechs, né? Como você disse. Na sua visão, quais são as principais mudanças que essas empresas trouxeram para o dia a dia dos brasileiros nos últimos anos? Perfeita pergunta. Preciso esclarecer tudo isso. Ainda há muita desinformação em relação a isso. Hoje, o sistema financeiro brasileiro, Verônica, é um dos sistemas mais modernos do mundo. Uau! O Brasil hoje é referência para o mundo no sistema financeiro. Que interessante, isso eu não sabia. Fale mais. Por muitos aspectos, inclusive pelos aspectos das fraudes, né? O Brasil a capacidade da bandidagem de inovar e de burlar as regras do sistema é uma coisa impressionante. Então, a segurança do sistema financeiro brasileiro é uma das mais confiáveis do mundo. O Brasil exporta hoje tecnologia e experiência realmente nesse meio. O Pix, por exemplo, é um case de sucesso mundial. O Brasil hoje exporta para o mundo essa experiência do Pix, que nasceu lá em 2019, 2018, ali a gente começou efetivamente usar o Pix, né? Isso cresceu muito, sobretudo durante a pandemia, né? Que as pessoas realmente não podiam ir aos bancos. As agências bancárias viraram coisas do passado. Os próprios caixas eletrônicos. Eu te pergunto, quando foi que você foi a um caixa eletrônico sacar dinheiro? Então, as agências que eu fui até fecharam já. Exato. Os bancos estão fechando as agências. Essa é uma realidade. Então, esse é o maior impacto, respondendo a sua pergunta. Como é que isso impacta a população dessa maneira? As pessoas hoje não precisam ir mais a uma agência bancária, elas não precisam ir a um caixa eletrônico. As transações hoje... Rapidez, agilidade. Segurança. Né? Comodidade, né? Comodidade. A comodidade de fazer de onde você estiver, a hora que você quiser, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É tudo que a tecnologia e essa revolução das fintechs permitiram, né? Sobretudo, um outro aspecto, a redução dos custos, né? Você se lembra quanto você pagava, por exemplo, nas contas? Era um custo, assim, cara, eu pagava 60, 80, 90 reais para manter uma conta. Hoje, isso é surreal, você imaginar que um banco ainda cobre algum valor. Fora aquele valor que eles tinham para descontar o cheque, como era o nome daquilo? Sim, você tem tarifas, né? Isso. As tarifas bancárias que eram absurdamente altas, né? Um TED, um DOC. Gente, o DOC deixou de existir. Né? Não sei se você sabe disso, mas descontinuaram o DOC. Claro, não existe ninguém mais usa. Não existe, não faz mais sentido. O TED, ele está indo para o mesmo caminho. O TED ainda é bastante utilizado, mas está indo para o mesmo caminho, porque o Pix é uma transação instantânea, né? Um pagamento instantâneo. E à medida que a tecnologia evolui, o Pix ele chega no nível de velocidade que, se você pensar... E já estão desenvolvendo isso, você conseguir fazer tudo por meio do pensamento, né? E assim, naturalmente que há sensores para detectar isso. Mas a tecnologia evoluiu no nível realmente revolucionário. Muito interessante. Esse é o futuro, né? O presente já, né? Já é presente, é um presente que todos estão experimentando, né? Desde a população mais simples, né? Os desbancarizados. Um dos problemas históricos e estruturais do Brasil era a desbancarização de boa parte da população. E até recentemente, esse era um dado gritante, porque até outro dia nós tínhamos 30 milhões de desbancarizados no Brasil. Preciso revisitar esses dados hoje, mas pessoas que ainda não tinham contas bancárias lá nos rincões, lá nos interiores mais profundos do Brasil. Então, pessoas que ainda não tinham conta ou tinham simplesmente ali uma poupança, algo social ali. Mas hoje essa realidade mudou, porque está aqui, né, na ponta do dedo, né, do aparelho celular, qualquer um pode ter uma conta digital e fazer suas transações, seus pagamentos, seus investimentos, né, suas aquisições, suas compras, né, suas economias, né? Suas economias.
Fantástico, fantástico. Estamos tendo aula de história, hein? Interessante. Está bem mesclo aqui, porque alguém de matemática, subjetivo e objetivo no mesmo ser... É o que eu sou. Eu sou esse cara. Fantástico. Meio nietzscheano, né? Há muitos mundos em mim, né? Como diria Nietzsche. Há muitos Natãs em um Natan. Nietzsche é fantástico. Adorei. Eu me lembro quando eu fazia faculdade, aí teve um professor que me chamou a atenção, porque eu era muito objetiva nas provas de história. Ele falava assim, ele me dava nota baixa, eu dizia, mas está certo, eu respondia aqui, eu mostrava no livro. Ele dizia, Verônica, você precisa entender que aqui nós estamos numa faculdade particular e você tem que pensar subjetivamente, porque a história... À noite, você está numa faculdade pública, particular, antes era pública, desculpe, particular, e você vai estar jornalismo lá, você tem que ser objetiva. Então, eu entendo que deve ser um pouco bizarro para você ter que confuso, trocar, assim, em termos de horas, de minutos, né? Mas é importante você ter essa noção. Falei, faz sentido. Eu não tinha me ligado dessa discrepância que eu vivia diariamente, né? Mas vamos voltar aqui à vaca fria. Uma das áreas aqui a Anax tem se destacado é na modernização dos serviços básicos, como saneamento de gás. Essa é uma pergunta importante, eu quero saber, quero ouvir também. O que te levou a identificar essa oportunidade de mercado que muitos talvez não enxerguem como um campo para inovação financeira? E aí cabe destacar que a Anax é, como eu te falei, o grupo empresarial, né, que eu digo que é um grande hub, né, de soluções, onde a gente vai plugando, conectando soluções, produtos, tecnologias. E nesse aspecto específico, a gente atua por meio da FastPay, que é a nossa fintech de meio de pagamentos. A FastPay é uma definição aqui para as pessoas, fim de finanças, tech de tecnologia, fintech, então tecnologia financeira. Então, nada mais é do que isso, a tecnologia auxiliando os serviços financeiros. E a FastPay é um banco digital, né, para ficar claro para o entendimento dos nossos ouvintes, é uma fintech de pagamentos. E uma fintech de pagamentos que a gente tem cada vez mais se especializado em soluções para pagamentos, sobretudo pagamentos para esses segmentos que a gente chama de utilities, né? As utilities é um segmento que compreende saneamento, gás, energia, entre outros, mas os 3 principais são esses. E nós desenvolvemos uma solução muito, muito específica e diria quase que exclusiva para o segmento de saneamento básico. Bom. Nós temos hoje uma solução, né, um software de gestão, um RP, que é um RP de gestão completo, com muitos módulos para atender companhias de saneamento, como a Sanepar aqui do Paraná, né, como tantas outras, né, que existem pelo Brasil. E atrelados a esse software, a esse sistema, a esse RP, nós temos todas as soluções de pagamento, toda essa jornada de pagamentos, por meio do Pix, por meio do boleto. E aí nós criamos uma inovação nesse segmento. Essas companhias, normalmente, companhias de gás, companhias de energia, usa o que a gente chama no mercado de convênios FEBRABAN. Convênio FEBRABAN é um modelo bem antigo de cobrança, que não tem o registro, é um processo um pouco mais trabalhoso, a gestão disso é mais delicada, você tem que abrir convênios com várias instituições financeiras para poder arrecadar. Na prática, o que é isso, Natan? Por exemplo, você pegar a sua conta de água ou de luz e não poder pagar em todos os bancos. Que absurdo. Nos dias de hoje ainda é assim. Em alguns locais do Brasil. Não. Em muitos. Mesmo vamos considerar, nós estamos aqui no Paraná, a Sanepar. Ela usa um código de convênio FEBRABAN. Uhum. E ela precisa ter convênios com todos os bancos. Só que o tempo inteiro surgem novos bancos, novas fintechs. Então, se você, por exemplo, hoje tem um aplicativo lá no seu celular
qualquer um que seja, Uhum. e esse aplicativo não tenha convênio, você não vai conseguir pagar sua conta por ali. Que absurdo. Então esse é um problema do convênio Febraban. Nós identificamos isso, pilotamos isso, há mais de 2 anos, experimentando, estressando essa solução, e nós substituímos esse código de convênio por código de boleto. E aí entra uma série de especificidades técnicas, tecnológicas, de modelo de negócio, que nos permite afirmar que a nossa solução ela é quase que inédita nesse mercado. A gente consegue, hoje você, através da nossa solução, consegue identificar a sua conta de água no DDA da sua conta digital. Hoje não é assim. Mas se for com a nossa solução, vai aparecer no DDA. Você consegue colocar em débito automático, em uma série de benefícios que essa solução traz. E essa é uma solução que nós temos escalado atualmente, levado para muitos clientes, apresentado para várias companhias, além de outras soluções integradas, como parcelamento de débito no ato do corte, por exemplo. Uhum. Imagine você, cidadão, está lá na sua casa, esqueceu de pagar a conta de água, a conta de luz, e quando chega o pessoal do corte, você não tem opção, eles vão cortar. Sim. Se ele conhecer você e te der, né, se for amigo, coisa e tal, ele vai lá e paga e volta aqui. Uhum. Mas não é assim que funciona. Eles, quando vão, eles vão e cortam. Infelizmente. Quando vai, o da energia vai lá e corta. E até uma taxa para religar depois. E aí você paga a taxa da religação. Só que hoje a gente tem uma solução para essas companhias que é a negociação no ato, né, por meio dos nossos equipamentos, né? Até poderia ter trazido aqui alguns equipamentos para demonstrar, mas hoje nós temos a POS, uma maquininha que você emite ali a sua segunda via no ato ali, só com o CPF, o número da sua matrícula. Então, a gente emite, você consegue pagar ali ou parcelar no cartão de crédito. Nós temos soluções, por exemplo, para os arrecadadores, né? Os Corbans, os correspondentes bancários, os agentes arrecadadores das companhias, por meio também da nossa tecnologia, dos nossos equipamentos. Equipamentos, por exemplo, como POS, como impressoras térmicas, que permite fazer leitura e impressão simultânea das faturas, né? Totens, hoje nós temos totens de atendimento, de autoatendimento para essas companhias. Então, é realmente um ecossistema de soluções voltado para essas companhias, para essas utilities. Nós vivemos isso todos os dias. Nós hoje apoiamos vários clientes no Brasil do segmento. Nós entendemos a regra do negócio. Nós precisamos fazer uma imersão nesse segmento para entender como funciona, quais eram os principais desafios, e nós, portanto, conseguimos desenvolver soluções realmente bem inovadoras. Fantástico, estou encantada. Porque não está ajudando só as companhias, como também o cidadão. Sim. Que precisava enfrentar fila como é aquele negócio onde você aposta? Lotérica. Né? Para poder pagar a conta de luz, de água. Imagine que absurdo, uma cidadezinha pequena, no dia a fila que não ia ter. É um absurdo. E a gente, além de tudo, os ganhos colaterais, economicidade para as companhias. Hoje, uma das nossas bandeiras é exatamente isso. Uma gestão muito, muito assertiva com redução de custos. E a também gente consegue baixar os custos hoje das companhias. Diminuição de inadimplência também. Sim. Porque se eu tenho dificuldade de pagar uma conta, se está chovendo e eu tenho que ficar na fila, eu não vou pagar aquela conta. Exatamente. Então, a gente oferece essas possibilidades exatamente de aumento de receita, redução de custos, por meio de todos os canais que a gente oferece. Isso, Brasil? Brasil. Fantástico. Brasil. A FASPEI é esse projeto aí. Nós fomos agora selecionados pela Web Summit, que é um dos maiores eventos de startups e fintechs do mundo, como uma startup beta, uma startup que assim, em outras palavras, que merece atenção, que realmente desenvolveu algo relevante, né? Então, fomos selecionados, participamos no Rio de Janeiro, foi até semana passada desse evento, onde tivemos a oportunidade de demonstrar os nossos cases, expor as nossas soluções, foi bem legal. Fale isso para a sua assessora de imprensa, ela vai fazer milagre com essa informação. Pois é. Preciso falar mais com a minha assessora. Por favor. Vamos lá.
Com a taxa Selic em níveis elevados, muitas pessoas estão buscando alternativas nos financiamentos tradicionais. Como o consórcio se posiciona nesse cenário e por que a Nax acredita tanto nesse produto como solução financeira? É um bom assunto, né? Um ótimo assunto. E assim, importante, antes de aprofundar no tema, dizer que, como uma empresa de soluções financeiras, nós procuramos entender cada produto para poder, dentro da jornada do nosso cliente, a gente apresentar as melhores soluções. Portanto, o consórcio é um produto financeiro, é um serviço financeiro, e nós temos hoje, dentro da nossa estrutura, uma equipe especializada que entende muito do produto, que conhece quem são os melhores operadores do mercado, e aí nós estamos falando das melhores administradoras do mercado. E eu costumo dizer sempre que você acerta no consórcio quando você escolhe a melhor administradora para a sua necessidade. Aí precisa entender que cada administradora tem especialidades diferentes. Uma é melhor nisso, outra é melhor naquilo. Não há aquela que é 100% em tudo, ou trazendo para a nossa vida, ninguém é 100%, ninguém é bom em tudo, né? Dê exemplos para que o nosso telespectador possa entender. Por exemplo, uma já é mais antiga, então você já vai entrar e já vai poder ser mais contemplado, porque outros já foram contemplados antes. A outra tem uma taxa melhor de administração. Quais são essas diferenças? São vários aspectos, são esses que você falou. Você vai ter aspectos como custo, né, que está relacionado à taxa de administração, ao volume de participantes em grupos. Então, você tem administradoras aí com 10 mil participantes, com 12 mil participantes. Imagine, você vai estar dentro de um grupo com 12 mil participantes. Então, o processo de contemplação é mais demorado. Então, escolher bem um administrador, escolher bem um grupo é o primeiro passo. E voltando à sua pergunta, o consórcio, ele é sim eu acredito no produto, eu acredito na solução, é o crédito mais barato do mercado. O consórcio, repito, é o crédito mais barato do mercado. Porque, na essência, o consórcio ele é poupança, é poupar. Ele nasce com essa vertente, com esse propósito de poupar. É um grupo que se une para poupar, mas poupar para quê? Para planejar. Poupar para planejar, para adquirir. Então, o consórcio ele nasce com essa essência de poupança para aquisição de bens. Então, se eu quero adquirir um carro, eu primeiro poupo e depois vou lá e adquiro. Se eu quero adquirir um imóvel, eu primeiro poupo. Essa é a regra natural da vida. Quem não se planeja, quem não poupa, quem não se antecipa, normalmente acaba pagando mais caro. E paga mais caro de que forma? Por meio dos financiamentos. Os financiamentos, hoje, sobretudo nesse momento no Brasil, eles estão muito elevados por conta da Selic que você pontuou. A nossa Selic hoje, que é a taxa de juros que regula o mercado de crédito, financiamento e investimento no Brasil, ela está em 14,25% ao ano. E há uma tendência, inclusive, de alta dessa Selic por conta do momento da economia. Isso quer dizer que, na melhor das hipóteses, você vai pagar uma taxa de juros anual acima de 14,25% ao ano. Então, se eu vou fazer hoje um financiamento, 14,25 é o custo do dinheiro para quem empresta. Além desses 14,25, Verônica, há o lucro das empresas. A empresa precisa lucrar, não há nada de errado nas empresas lucrar. Então, nós estamos falando de mercado, de negócios. Então, há necessidade das empresas performarem para pagar seus custos, pagar seus empresários, seus empregados, seus tributos. Isso quer dizer que, na prática, o custo do financiamento hoje supera os 17%, 18% ao ano para imóvel. Então, hoje, o custo de financiamento ao ano para imóvel está chegando na casa dos 17%, 18%. Quando você vai para o automóvel, é um bem, uma garantia um pouco mais, digamos, insegura que o próprio imóvel. O custo do financiamento está batendo taxas de 30% ao ano. Imagina. Ao ano. E aí, quando a gente traz para o consórcio,
você vai ter uma taxa média anual de 1,5%. Nossa, é gritante a diferença. Então, se eu saio de 18% ao ano para 1,5%, 2% ao ano... Compensa. Nossa, super compensa. É abissal, é um abismo de diferença. No caso do carro, isso ainda fica muito mais claro. Porque o custo de financiamento do veículo, dos carros, é ainda mais elevado. Então, você consegue perceber ainda mais essa diferença. Portanto, o consórcio é, sim, uma solução para qualquer pessoa. Para o mais simples, para o mais pobre, para aquele que não tem tanto recurso, que precisa poupar. Eu falo que é o boleto do bem. Uhum. É aquele boleto que eu pago para mim mesmo. É o compromisso que eu assumo comigo mesmo de realizar meus projetos. E eu preciso de compromisso, de foco, de disciplina, para poder concluir as coisas que eu me proponho a fazer. Se eu quero comprar um carro, eu preciso poupar. E eu poupo de que maneira? Eu preciso ter algo que... Com o boletinho ali que o brasileiro gosta. Porque se eu deixo dinheiro na conta, eventualmente pode vir algum acontecimento e eu acabo gastando. Então, o consórcio é esse boleto do bem, é esse produto que se adapta às necessidades de qualquer cliente. Ele pode ser para o mais simples, para aquele que realmente não pode muito, mas para os empresários também. Hoje, os empresários, sobretudo eles, Verônica, entenderam o poder desse instrumento que é o consórcio. Para alavancagem de capital, para levantamento de capital, para a alavancagem patrimonial, né? Construção de patrimônio, aquisição de imóveis. Nós usamos muito hoje o consórcio como estratégia de aposentadoria imobiliária. Né? Usamos o consórcio com a estratégia da autoquitação, em que você adquire um imóvel por meio do consórcio, aluga esse imóvel e o seu inquilino paga essa parcela por meio do aluguel. Há uma demanda crescente por imóveis de locação no Brasil. Há estudos que demonstram que há uma necessidade de mais imóveis. As novas gerações, né? Essa geração Z que já está saindo de casa, que precisa ali de um estúdio, né? Pessoas mais vividas ali da segunda idade que querem trocar de casa, querem ir para uma casa mais confortável. Enfim, há uma demanda muito grande nesse momento por produtos imobiliários, por novas modalidades de imóveis. E o consórcio, ele pode ser utilizado para quem quer comprar esse imóvel, né? Para ter o seu imóvel com custo mais barato, com planejamento, começando hoje a pagar uma parcelinha, muitas vezes que cabe no bolso. Uma parcela de 200, 300, 400 reais, só para você ter noção. Com uma parcela de 400 reais hoje, você contrata um crédito de 100 mil reais. Uau! Então, qualquer pessoa pode pagar 400 reais. E ainda no seu grupo, você ainda tem a possibilidade da carta contemplada, né? Sim. A carta contemplada é a oportunidade para quem tem pressa. Se eu tenho pressa, se eu preciso, eu estou ali, já não tenho muito tempo, tenho uma oportunidade, um imóvel novo que chegou, um automóvel, um veículo que está numa condição muito boa, eu posso usar uma carta contemplada. Isso, o mercado está plenamente maduro em relação a isso. As administradoras também, todas... É um processo legal, é importante ressaltar isso. As cartas contempladas é um processo legal. É uma cessão de direitos mais barato que financiamento e com a disponibilidade do crédito imediato. Uma observação, é preciso ter cuidado, porque há muitos oportunistas, muitos bandidos no mercado também, vendendo milagres, e não existe milagre. Há um custo por uma carta contemplada. Uma carta contemplada, o que é, gente, na essência? É um grupo de consórcio que já caminhou por vários meses, que já tiveram várias parcelas pagas, que teve um lance que foi quitado, então quem contemplou pagou por aquele lance, por aquelas cartas, ou eventualmente ela foi contemplada por um sorteio. Naturalmente que ali houve um custo, as parcelas que foram pagas. Hoje esse mercado gira em torno de 30% a 40% do valor do crédito. Então, se eu quero uma carta contemplada hoje, eu preciso ter, de entrada, algo em torno de 30% a 40%. Isso funciona como a entrada do financiamento, né? Financiamento, eu preciso dar uma entrada, muitas vezes, de 30% a 40%.
No consórcio, ele pode ser o lance, ou na carta contemplada, aquilo que a gente chama de ágio, pagando os valores que foram pagos anteriormente. Mas a vantagem, pelo que eu entendi, está aí. Você paga o 30% como pagaria no financiamento, só que você vai depois pagar só o boleto do bem, do consórcio, sem os juros exorbitantes que o financiamento teria. Exatamente. Então, começa igual, mas termina diferente. Começa igual, termina diferente. O custo, ele fica um pouco mais elevado, né? Se eu pensar numa carta nova, o meu custo... Para ficar uma conta fácil, ela vai chegar ali a 1,5% ao ano, né? Numa carta contemplada, esse custo pode chegar a 6% ao ano. Então, só para separar as coisas. Mas é menor ainda que 18%. Exatamente. Eu começo um consórcio hoje, o meu custo é de 1,5% ao ano. Se eu for para uma cota contemplada, o meu custo vai ficar em torno de 6% ao ano. 6, 7% ao ano, no total, no final das contas. Qual é o meu custo efetivo total? Algo em torno de 6, 7%. Às vezes um pouquinho mais. No financiamento, a gente já falou aqui, esse custo vai a 18% ao ano. Que loucura. Mas que bom que existem essas possibilidades menores da gente poder adquirir sonhos e bens de uma forma mais reduzida, né? Infelizmente, a gente está chegando aqui ao nossa reta final, mas eu acredito que ainda falta a gente falar um pouquinho sobre a educação. E aqui, educação financeira ainda é um desafio aqui no Brasil. Infelizmente, né? A gente não tem isso na menor idade, então a gente aprende isso... Não é uma matéria que está nas salas de aula, né? Infelizmente. Mas... E como a Nax Open Finance contribui para que os clientes tomem decisões mais conscientes sobre o seu dinheiro e sobre essa mudança de mindset para ter uma mudança na realidade do bolso, né? Essa é uma preocupação constante. Nós falamos sempre para as nossas equipes que a gente é muito verdadeiro sempre. A gente perde o cliente, mas a gente não perde a nossa essência. A gente fala sempre a verdade e procura ser o mais transparente possível sobre a nossa atuação, é um dos nossos propósitos. E a educação financeira é algo realmente que passa um pouco por isso, de ter a informação mais clara possível. Esse é o primeiro passo, de quem fomenta esse negócio. A Nax, ela primeiro atua com esse propósito, de ser verdadeira sempre, de vender a verdade, de falar tudo com muita clareza. Nessa direção, a gente desenvolveu também plataformas. Nós temos hoje 2 plataformas de educação corporativa. Bom, hein? Em outro momento a gente vai poder falar, nós licenciamos uma plataforma dedicada à educação financeira. Então, para nossos clientes, para clientes corporativos, naturalmente há ali, enfim, um modelo de negócio em que nós fornecemos o acesso, nós damos o acesso às nossas plataformas. Nós temos 2, portanto, plataformas de educação financeira, uma exclusiva para finanças, e ali há conteúdo sobre tudo, sobre consórcio, sobre crédito, sobre financiamento, sobre seguros, sobre, enfim, todas investimentos, né? Há simuladores dentro da plataforma, e essa é uma preocupação desde o início, desde a concepção do nosso negócio. Nós pensamos, nós precisamos de algo também para fomentar a educação financeira. Portanto, hoje nós temos duas plataformas mesmo, são duas plataformas. Quando eu falo plataforma, para ficar claro, são 2 portais, né? 2 portais da internet com acesso, com opção das pessoas logarem e fazer esses cursos. Nós não cobramos nada por isso. E entendemos que sim uma necessidade para o país, é algo que precisa estar nas escolas públicas. Educação financeira, o empreendedorismo é algo que tem que ser ensinado desde cedo nas escolas. É o primeiro passo, né? O conhecimento. A clareza, para que a pessoa possa daí executar e perpetuar. Exatamente. Natan, meu querido, eu vou te deixar aí um espaço para você fazer as suas considerações finais de alguma coisa que eu ainda não tenha te perguntado, que você acha necessário
para o nosso ouvinte, aqui para o nosso telespectador. E venda um pouquinho o teu peixe. Fale aí o teu site, muito o teu obrigado. arroba. Eu que estou muito feliz de estar aqui, essa oportunidade. Daqui a pouco, daqui eu corro para o aeroporto, fazer agora uma viagem até Aracaju, em Sergipe. Mas eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui, essa energia de estar aqui com você, realmente nesse ambiente aqui. O ambiente determina, né? Determina o resultado, né? Então, muito grato. A Nax Open Finance, como eu falei, é uma empresa dedicada às soluções e aos produtos financeiros, né? Nós trabalhamos hoje com praticamente todos os produtos financeiros, tudo que há de produto financeiro no mercado brasileiro. Crédito consignado, crédito pessoal, financiamento imobiliário, financiamento automotivo. Nós trabalhamos com seguros. Então, dentro do nosso grupo, temos uma corretora de seguros com todos os ramos. Então, seguro de vida, seguro patrimonial, planos de saúde. Nós temos o segmento de planejamento financeiro, de investimento, de family office, que é a assessoria de investimentos hoje, que nós temos dentro do grupo, a solução para investimentos, que é uma parceria com a Agnos Investimentos, um escritório credenciado a XP. Então, nós temos a Fazpay. A Fazpay é essa empresa de tecnologia de pagamentos, que é a nossa fintech de pagamentos. Então, é um grupo que atua 100% nesse segmento, mas com profissionais muito experientes, cada um atuando no seu nicho muito específico. Então, no ramo de seguros, nós temos um especialista em seguros. No segmento de consórcio, nós temos o especialista de consórcio. No segmento de crédito, nós temos os especialistas de crédito para atender o nosso cliente. Portanto, isso é o que nós somos, isso é o que nós fazemos no nosso dia a dia, é o que nós amamos fazer, é o nosso propósito todos os dias, e a gente faz isso com muito prazer. A Nax Open Finance está à sua disposição para te atender nas suas necessidades. Quer conversar, quer marcar para tomar um café com a gente, é sempre um prazer, sempre uma alegria poder receber nossos clientes em nosso escritório, em nossa sede, poder discutir projetos, ideias, né? Sonhos. A gente fala sempre que a gente ajuda as pessoas a realizarem seus sonhos por meio do crédito, por meio do consórcio, por meio do investimento. Então, nós somos o meio que permite essa ponte, né, entre o sonhar, o projetar e o realizar por meio das soluções financeiras. O nosso site é o Nax, é o www.naxopenfinance.com. Open Finance, né? Nax, N-A-X, Open Finance.com, naxopenfinance.com. Lá você encontra informações sobre a empresa, sobre os profissionais, sobre os produtos. Nós temos outros sites também, mas esse é o nosso site principal, Verônica. Perfeito. Estão localizados ali na Manuel Ribas. Isso. Nós temos hoje duas estruturas aqui em Curitiba, né? Um escritório da Manuel Ribas, ali, da Avenida Manuel Ribas, 136, e temos o escritório na Presidente Faria, 421. Temos também 2 conjuntos de salas ali também para atender os nossos clientes, nossos parceiros. Fantástico, muito obrigada. O cheiro aqui, a gente está cheirando a dólar, tá fantástico o ambiente aqui, vocês não têm noção. Espero que a tecnologia de áudio e vídeo logo consiga trazer essa coisa do sentir, né? Dos sensores, né? Porque a energia aqui está tão produtiva e farta. A vibração, né? A vibração. A gente determina o nosso dia de acordo com como a gente vibra, né? Então, vibrar naquilo que a gente faz. E você também é um excelente profissional, uma pessoa que vibra, que emana alegria. E, nossa, o ambiente fica muito melhor. Muito obrigada. Excelente viagem. Obrigado. Não só para Aracaju, mas para o mundo, né? Porque eu sei que esse grupo vai voar, já está voando e vai ajudar muitas empresas, essas fintechs. Sim. Vão ajudar muitos grupos e bora que a gente vai ajudar. Bora para cima. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado por todos vocês aqui da Orbe, da Vero, né? Agência de assessoria de imprensa. É um prazer estar
caminhando essa jornada com vocês. Ficamos por aqui. Qualquer coisa, ele deixou todos os contatos. Corra lá. Beijo grande, até.